Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Gente, o assunto de hoje chama-se diagnóstico estratégico e matriz SWOT. Esta aula faz parte do nosso grande bloco da aula de planejamento estratégico. O professor aí subdividiu essa aula em 7 partes, ok? 7 partes. Para quê, professor? Para melhor potencializar cada item, cada assunto. E eu garanto para você o seguinte, meu amigo, ó, se você assistir todas essas videoaulas com bastante atenção, com bastante determinação, prestando atenção no professor, fazendo as suas anotações, fazendo os exercícios propostos, cara, digo para você o seguinte, que você estará hipercompetitivo no dia da prova. Gente, então vamos lá. Tivemos uma aula introdutória, tranquila, importante. Na aula anterior, nós trabalhamos a identidade organizacional, também chamada de intenção ou concepção estratégica, que nada mais é que a definição aí, ó, de missão, negócio, visão e valores. São elementos típicos do planejamento estratégico. Na aula de hoje, tá, nós vamos trabalhar 2 assuntos: diagnóstico estratégico e matriz SWOT. O diagnóstico estratégico vai produzir elementos, subsídios para a análise do cenário proposta pelo matriz SWOT. E digo para vocês o seguinte, que nesse item 3, o diagnóstico estratégico e matriz SWOT, de todos esses assuntos aqui, papo reto com vocês aí, meus amigos, minhas amigas, né? Este assunto aqui é o mais provável de ser cobrado na prova, tá? Dentre todos estes, olha só, dica do professor Luiz aqui para vocês, dentro destes, todos estes aqui, este aqui é o que tem o maior potencial de ser cobrado por todas as bancas de concursos. E papo reto, é muito fácil. Se você souber algumas coisas, ter o juízo de valor, você vai longe, ok? Então é diagnóstico estratégico e matriz SWOT, né? Professor, e o próximo passo? Calma. Nas metodologias existentes das escolas de planejamento, nós temos outras metodologias de elaboração de cenário. A matriz SWOT é uma metodologia de elaboração de cenários, né? Mas nós temos outras metodologias. O professor quis organizar um pouco estes assuntos. Então, nós temos aqui cenários, tá? A gente vai ver alguns tipos de cenários, assim, uma proposta projetiva, prospectiva, o que é isso? Você tem que entender. E depois nós teremos mais 2 aulas específicas, que é matriz Ansoff e matriz BCG. Matriz Ansoff e matriz BCG, também como a matriz SWOT, preste atenção, são ferramentas, são metodologias aplicadas na fase de construção de cenários. O que é um cenário? Onde você vai seguir. E, claro, o que mais cai é a matriz SWOT, né? Professor, esse troço aqui é coisa de polícia? Não, não é coisa de polícia, ok? Então, vamos embora, né? Quero começar essa aula aqui dizendo que esse assunto de diagnóstico estratégico não é um assunto de hoje, é um assunto milenar. E aqui eu trago uma prova para vocês, para quem é administrador, com certeza, os seus grandes mestres aí indicaram que vocês lessem um livro chamado A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra, do grande general chinês chamado Sun Tzu, né? Esse cara aqui, um cara aí que tem referências nas estratégias militares, e claro que as estratégias militares de guerra, né? Muitas dessas estratégias foram incorporadas também na ciência da administração. E ele dizia o seguinte, vamos interpretar esse cara aqui, vem comigo aqui, olha só. Ó, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Professor, o que é esse cara aqui? Esse aqui nada mais é do que um cara chamado, ó, de diagnóstico estratégico. Ó, diagnóstico estratégico. Esse cara aqui. Professor, quais são os principais elementos do diagnóstico estratégico? 2 coisas fundamentais. Olha só, se você conhece o inimigo, esse inimigo aqui, você está fazendo uma análise ambiental, ó, externa. Ó, se você conhece a si mesmo,
você conhece, você está fazendo uma análise ambiental interna, né? Então, olha aí, né? Olha aí que coisa interessante, né? Então, uma frase super famosa aí, com certeza, eu tenho certeza que você já viu esse cara aqui em algum lugar. Então, nós temos aqui então, que um esboço, temos já um planejamento estratégico. Então, isso é importante. Então, você percebe o seguinte, ó, se você conhece, você faz uma análise, conhece o inimigo que está fora e é assim mesmo, né? O que é conhecer o inimigo de forma externa? Ó, duas coisas, ó, as ameaças e as oportunidades. Interna são os seus pontos fortes e são suas fortalezas, né, e as suas fraquezas, né, pontos fortes e pontos fracos, né, por FF é fortes e fracos, ok? Então você tem o quê? Você tem um cenário. A partir desse cenário estratégico você elabora estratégias. Então isso aqui é só para retratar para vocês que isso aqui não é um assunto de agora. É claro que a teoria neoclássica da administração, principalmente com um grande mestre, grande papa da administração, chamada de Peter Drucker, trouxe um aperfeiçoamento desse conceito de planejamento. Ok, vamos lá, professor, bora, vamos lá, super aula para vocês. Professor, dentro dessa metodologia que o senhor adota, que é do grande professor Djalma Rebouças, aonde que nós estamos estudando? Você está estudando aqui, ó, análise, tá certo? Ó, análise ambiental externa e análise ambiental interna. Professor, vamos lá, ó, aula anterior, nós fizemos o quê? Intenção estratégica, missão, visão, negócio e valores, concluído. A partir dessa orientação, dessa identidade da organização, você faz um diagnóstico estratégico. Gente, atenção, produtos específicos do planejamento estratégico é o diagnóstico estratégico, que é obrigatoriamente, nós temos aqui, ó, uma análise ambiental externa e uma análise ambiental interna. Professor, se somente tem uma análise ambiental interna, o que acontece? Este cara pode ser qualquer coisa, menos um planejamento estratégico. Não é legal, cara? Gostou de estudar administração, não é? E a partir do momento que você faz esse diagnóstico estratégico, tá? Você tem elementos para você construir, ó, a elaboração da linha estratégica, os cenários. Tá? E a administração, a ciência da administração, através de diversas escolas de planejamento existentes, que nós vamos estudar esses caras agora, né, mais para frente, nós temos 3 grandes metodologias, ó, SWOT, tá? BCG e ANSOF. Nós vamos estudar esse SWOT agora, nessa aula aqui, tá? Essa metodologia, por quê? Porque dentro dessas 3 aqui, papo reto com vocês, esse cara aqui cai, ó, 90%, esse cara aqui cai 2% e esse cara aqui cai 8%, tá? Mas, rapaz, 2%, 1% de acerto, você pode ter certeza que 1% de acerto em uma questão pode ser a sua aprovação ou a sua reprovação. Então, eu prefiro que seja aprovação. O professor aqui gosta de explicar tudo. Esse aqui não é um curso normal, esse aqui é um curso bastante detalhado. Um curso que vai fazer a diferença na sua aprovação. Bacana? Fechou? E esse cara aqui, ó, fixação da estratégia, nada mais é do que os objetivos estratégicos. Ok? Normalmente, tá? 99% das bancas de concursos de questões relacionadas puramente ao planejamento estratégico, eles param aqui. Este cara aqui chama-se o BSC, tá? O Balance Scorecard, que é a metodologia hoje é muito utilizada para quê? O planejamento, você vai definir planejamento, metas, missão, visão, diagnóstico, postura estratégica, cenários, ok, o que você quer. E o BSC vai ser uma ferramenta da administração para a implementação da estratégia ora elaborada pelo planejamento. Bacana? Então está aí para vocês aí. Tá? Eu tenho feito essas ajudas memórias para que vocês aí tenham cada vez mais uma consciência, um juízo de valor sobre isso. Cada vez que eu trago esse assunto aqui, eu trago um pequeno elemento diferente que pode ser uma questão de prova, ok? Então vamos lá. Falando em questão de prova, uma questão aqui do INSS CESP 2012, cargo de analista, né? A primeira fase na elaboração de um planejamento de longo prazo,
voltado para uma possível mudança no modelo de previdência social seria a fixação dos novos objetivos. Ok, tá aí. Uma questão tranquila, uma questão fácil, uma questão aqui que dá para a gente recordar e fixar alguns conceitos importantes. Vamos lá, comigo, interpretando. A primeira fase, então ela quer o quê? Ó, a primeira fase. A primeira fase do quê, professor? Ó, na elaboração de um planejamento de longo prazo. Olha que coisa interessante, ó. Planejamento de longo prazo. Comigo aqui, lá na aula de introdução. Ou naquela aula que nós explicamos para vocês, processo administrativo, funções do administrador. Primeira, planejamento. Nós temos 3 tipos de planos. Plano estratégico, plano tático e plano operacional. O plano estratégico, ele é o quê? De longo prazo. Ó. Então, o comando da questão está sinalizando que é a primeira fase do cara chamado planejamento estratégico. O segundo, o planejamento tático, que é de médio prazo. E o terceiro, que é o planejamento operacional, que é de curto prazo. Então, o que ele está mandando para você? Ele quer mandar para você... Tá. Então, vamos dizer o seguinte, né? Nós temos diversas metodologias de elaboração da ferramenta de planejamento estratégico, mas eu posso assegurar para vocês que a primeira fase é a da identificação, né? Vou colocar assim, vou colocar assim, intenção estratégica, né? Intenção estratégica, concepção estratégica, identidade organizacional, tá? Vou colocar aqui, identidade, pronto. Ó. Identidade organizacional. Nesse cara aqui, você vai fazer missão, visão, valores e negócio. Ok. No segundo, você faz um cara chamado de diagnóstico estratégico. Certo? Nesse diagnóstico estratégico. Depois que você faz o diagnóstico estratégico, você vai elaborar algum tipo de cenário, né? Aí nós temos diversas escolas, nós temos diversas metodologias para a construção de cenários. A mais utilizada é a matriz SWOT. Certo? Está escrito errado aqui, já vou consertar esse sujeitinho aqui. Certo? Ó. Matriz SWOT. E depois que você define o que fazer, qual o cenário seguir, você faz os objetivos, né? É claro, essa sequência de planejamento pode mudar de acordo com a escola, com a metodologia, mas o que o cara está fazendo? Ó, a primeira, ele fala que é objetivo estratégico, então está errado essa questão. Tá? Está errado essa questão. Olha aí, né? Então, aqui, está errado essa questão, por isso, aqui eu coloquei aqui um planejamento, uma metodologia que é mais usada pelas bancas, que é do professor Djalma Rebouças, né? Que usa essa sequência aqui. Então, ela está errada por isso, porque os objetivos estratégicos não são aí a primeira fase na elaboração do plano. Bacana? Diagnóstico estratégico, tá? Ele é composto, olha só, atenção. O diagnóstico estratégico ele é composto por duas análises ambientais fantásticas, importantes. Sem elas, não é considerado diagnóstico estratégico. Isso é comum a todas as escolas, e todas as teorias, e todas as ferramentas de elaboração de planejamento estratégico. Primeiro, uma análise ambiental externa. Segunda, uma análise ambiental interna. Externa, interna. Professor, o que vai se avaliar, o que você vai analisar na análise ambiental externa? Todos aqueles elementos alheia à organização, que não está sob o controle da organização, tá? Que está fora da organização. Ah, professor, bacana, estou conseguindo interpretar, estou conseguindo entender. Ótimo, você está no caminho certo, meu amigo. Você pode ter certeza que o professor Luiz você vai colocar você no rumo. E nessa análise ambiental externa, você vai observar o seguinte, que você vai ter 2 tipos de fatores. Tá? Você vai ter 2 tipos de análise. Professor, está surgindo uma oportunidade de negócio, uma coisa positiva, professor. Eu vou pegar carona nisso, eu vou aproveitar exatamente. Então, você tem aqui pontos positivos que são as oportunidades.
Aqui são coisas boas que a organização deve aproveitar essa oportunidade. E você tem uma ameaça, né? Ameaça aí que você tem que considerar. Bacana? Então vamos lá. Um texto aqui. É um conjunto de técnicas que permite identificar e monitorar permanentemente as variáveis que afetam a performance da organização, identifica oportunidades e ameaças. Análise ambiental externa, presta atenção. Então é formada, nunca se esqueçam disso, cara, ó, de ameaças e oportunidades, tá? Professor, essas ameaças e oportunidades podem vir de onde? De diversas coisas, diversas fontes. Por exemplo, ó, fornecedor, ele está numa análise ambiental externa. Se você tem excelentes fornecedores no mercado, você está tendo uma oportunidade de negócio. Se você tem péssimos fornecedores no mercado, você está tendo o quê? Uma ameaça. Tá? Acionistas também, ameaças e oportunidades. Sociedade, pode ser uma ameaça e uma oportunidade. Né? Outros fatores, organizações governamentais, governo, lei, etc., economia. Então, são todos fatores que estão fora da organização, que a organização não tem controle sobre elas. Tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, todos os elementos do diagnóstico externo, as organizações não têm controle sobre elas. Por isso que falam que é externa à organização. Então, o que ela deve fazer? Duas posturas estratégicas. Primeira postura, como que a organização deve se portar frente a uma oportunidade? Ela deve o quê? Aproveitar, potencializar essa oportunidade. Qual que deve ser a postura estratégica da organização frente a uma ameaça? Ela tem que se prevenir, se precaver. Ela tem que montar uma estratégia defensiva, né? Para que, quando chegar essa ameaça, ela tem um plano B, ela consiga se prevenir. Bacana? Comigo aqui, né? Ó, fenômeno ou condição externa, atual ou potencial, capaz de contribuir positivamente ao longo do tempo para o êxito da missão e a concretização de um futuro da organização. Professor, oportunidades, né? Tudo bem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de comer carne, né? Eu frequento muito de churrasquinho, né? E aí eu vou falar um exemplo de churrasquinho para vocês, né? Então tá certo, vamos lá. Olha só o que acontece aqui. Olha só, um exemplo de oportunidades e ameaça. Todo mundo sabe, sou matogrossense, cuiabano, com muito orgulho, graças a Deus. E aqui na minha cidade tem um bairro gigantesco, maiores que muitos municípios aí do estado, chamado CPA. Imagine só um bairro gigantesco, bastante populoso, formado de classe C, basicamente classe C. E nesse bairro populoso, lá vou chutar aí, 30 mil pessoas, não tem nenhum churrasquinho. O cara trabalha com alimentos. Cara, ele monta o churrasquinho. A localização nesse bairro é uma ameaça ou uma oportunidade? Não tem nenhum churrasquinho, ok, é uma oportunidade. Porque tem todo um mercado a colocar à sua disposição. Está ali. Pronto. Fechou, é uma oportunidade. Agora, o contrário. Tem uma rua que tem 30 churrasquinhos, ele monta um. Ele está super ameaçado pela concorrência que é fora. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas, aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí, disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100.
Então, essas aulas do de legislação e conhecimento específico vai ser comigo, aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 6539, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10/35. Tecnólogo formação de área de gestão pública, 10/35. E técnico em assuntos educacionais, 10/35 reais. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos.